Assista mais uma produção do canal Ijuí Shop TV. O nosso programa é patrocinado por Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, Nosso Papo É. Semana fria, o inverno chegou com tudo aqui na nossa região e hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana com dois convidados super especiais. Estamos recebendo aqui no estúdio da Ijuí Shop TV a Maíra e o Sidney Sichoves. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao podcast. Sidney? Tudo bem, sim, Diogo. Uma alegria estar com vocês, participar desse bate-papo, né? Obrigado pelo convite, pela boa acolhida que nos fez aqui. Estamos na expectativa de ter um bom diálogo nessa tarde. Claro, vai ser bem bacana. Maíra, seja bem-vinda também. Muito obrigada, Diogo. Que satisfação estar aqui. Antes acompanhando, né, como espectadora, hoje podendo participar, é uma honra para nós. Que legal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que me chamou a atenção logo que eu vi nas redes sociais. É um evento que vai acontecer na próxima semana, próxima quarta-feira, dia 29 de maio. O evento vai acontecer lá no Jardim Europa, Hotel e Restaurante. Na verdade, é um jantar-palestra. E o tema desse evento vai ser Conversas Corajosas para Casais. Acho que é um tema que desperta curiosidade e que com certeza vai ser um sucesso, porque ele é um tema bem abrangente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso podcast de hoje. Mas antes de começar essa conversa, eu queria conhecer um pouquinho quem é o Cid, quem é a Maíra, como que surgiu a ideia desse grande evento, como é que foi isso. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da história de vocês para nossos telespectadores conhecerem vocês e entenderem um pouco mais sobre o trabalho que vocês estão iniciando aí na cidade de Ijuí, em toda a região. Cid, como é que surgiu essa ideia? Fala um pouquinho sobre você, a tua atuação. Diogo, essa ideia ela vem de uma construção, de uma biografia, né? De uma história de vida nossa. Maíra e eu, a gente já há quase 20 anos trabalha com pessoas, né? Trabalhamos como pastores, né? Numa comunidade luterana, tradição luterana da Melk, em Joinville, Santa Catarina. E na comunidade a gente sempre trabalhou essa questão da comunicação, né? E a diversidade de público também sempre foi grande, né? Trabalhava com crianças, jovens, idosos, mulheres, homens, né? Então essa dinâmica de comunidade ela é ativa. A gente tinha o projeto social da igreja, a gente tinha também hospital, escolas, que a gente sempre estava acompanhando o pessoal com diretorias, conselhos, né? Pastoreando, ajudando na gestão. E a gente percebeu ao longo da caminhada que a comunicação, Diogo, é um elemento fundamental para as relações e para a gente realizar bons projetos juntos. Porque se a gente consegue se comunicar bem, né, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, né? A gente consegue envolver as pessoas, a gente consegue captar recursos, a gente consegue construir uma visão coletiva na qual as pessoas vão se enganjando, né, vão vestindo a camisa. Então a gente experimentou, e o terceiro setor, né, é o trabalho com voluntários. Então a gente tem que envolver as pessoas e elas vêm livremente, elas não são obrigadas, né, elas vêm por vocação, por chamado. E a gente experimentou como a comunicação é uma ferramenta fundamental. Por outro lado, também a gente experimentou como a comunicação, quando ela não é bem conduzida, né, a gente tem aquele ditado, conversando a gente se entende, né? Mas a nossa experiência mostra que não é bem assim. Dependendo, né, Diogo, da maneira como a gente conversa, a gente se desentende, né? Claro. A gente rompe projetos, a gente se afasta de pessoas, coisas maravilhosas que estão acontecendo são interrompidas. Então a gente começou a se preocupar como e de que maneira a gente poderia se comunicar melhor. E o conflito, né, que é uma área que a gente tem estudado, pesquisado e trabalhado há muito tempo, é uma área-chave dos relacionamentos, porque fazem parte das relações humanas, né? Então a gente começou a estudar a comunicação e o foco em conflitos. E aí surgiu a ideia de trabalhar, né, com gestão de conflitos para casais, para famílias, para empresas. Aí surge essa ideia e a gente pensou em lançar o nosso empreendimento com conversas corajosas para casais,
Porque Maíra e eu conversando, a gente percebeu que no casamento, talvez é a área mais sensível e mais difícil da gente se comunicar. Porque ali tem uma intensidade do relacionamento, é diário, né? As emoções são muito fortes e os nossos erros, problemas e desafios, eles não conseguem ser escondidos no casamento, eles estão latentes, né? Então, se a gente conseguir realizar conversas corajosas, conseguir conversar assuntos importantes que são necessários, que são relevantes para nós no casamento e fazer a boa gestão do conflito no casamento, a gente percebe que isso vai acontecer de forma mais natural com nossos filhos, com nossos familiares, no trabalho, né? Porque talvez o lugar mais difícil seja na família. Então, realizar conversas corajosas no casamento, a gente escolheu esse tema porque a gente quer ajudar, quer orientar, quer compartilhar aquilo que a gente tem aprendido para aquele diálogo que talvez que seja o mais desafiador de todos. Acho que é por aí, né, Maíra? Isso. E falando um pouquinho da nossa biografia, né? As pessoas perguntam, mas isso agora, né? De onde é que vocês tiraram essa ideia, né? Mas ela é o fruto de uma caminhada, né? E a gente começou a ver o quanto nós precisávamos aprender, porque quando a gente resolve uma situação de conflito, por exemplo, logo ali na frente já tem outra, né? E nós viemos de uma cultura... Eu falo nós, eu falo eu, o Cid, né? Onde a gente não é ensinado a lidar com o conflito, né? Onde nós não somos ensinados de que nós podemos expressar uma emoção, de que nós podemos expressar como que a gente se sente, né? Então, a gente vem de uma cultura onde, de certa forma, poder falar coisas profundas, as coisas da alma, as coisas que são essenciais para a nossa vida, é difícil, né? E então, assim, a gente percebe que muitas vezes as pessoas passam anos casado, por exemplo, né? Ou a gente passa anos casado, suportando alguma coisa, e a gente não tem coragem de falar para o outro que aquilo nos incomoda, que aquilo nos entristece, que aquele comportamento nos afeta, né? E então, a partir de todas essas construções que veio a ideia, né? Vamos começar com esse assunto para casais, né? Sim. Vocês atuavam na justiça restaurativa, né? Mediação de conflitos. Isso traz uma bagagem boa, dá uma bagagem boa para vocês, para agora entrar nesse âmbito mais de casal, mais de família, enfim, né? Isso também foi uma inovação uns anos atrás, e isso também... Fala um pouquinho dessa atuação de vocês em relação a essa atividade que com certeza contribuiu para a experiência de vocês na mediação, né? Diogo, a gente faz uns 7, 8 anos que a gente decidiu focar, né, na comunicação dentro da gestão de conflitos. Né? E nesse sentido, Maíra e eu fomos nos revezando em alguns cursos, algumas formações, especializações, para que a gente pudesse ter ferramentas, conhecimentos, né? Então, o nosso trabalho de mentoria, de palestra, né, de cursos, ele se baseia em cima dessas formações, capacitações que a gente teve ao longo da caminhada, né? E nesse sentido, é interessante até dizer para os ouvintes, né, que o nosso trabalho não é só motivação, não é só, né, autoconhecimento, não é só a questão, né, da autoajuda, né? Tem ciência por trás, tem pesquisa, tem ferramentas que são consolidadas, né, para fazer gestão de conflitos. E aí uma das especializações que a gente fez foi a de mediação de conflitos e de justiça restaurativa. Né? Então a gente ficou uns 2 anos estudando, se especializando para isso. E essas duas ferramentas, a mediação de conflitos de forma especializada, profissional, e a justiça restaurativa, elas são fundamentais para qualquer relacionamento. Claro. Né? E aí vem a mediação de conflitos para trabalhar com casais, com pequenos grupos, com famílias, né? Com grupos menores, e a justiça restaurativa é uma metodologia de resolução de conflitos mais de grupo, né? É família, a equipe, a empresa, onde tem um impacto maior e mais pessoas sendo impactadas por aquele conflito. Né? E a justiça restaurativa ela vem trazer uma metodologia muito interessante para que todas as pessoas possam ser envolvidas, né, naquela solução daquele conflito, possam ser ouvidas, possam ser implicadas com aquilo e achar caminhos, cada um assumir sua responsabilidade na solução daquilo. Então são metodologias muito interessantes e a gente adaptou ela para que ela possa ser aplicada, por exemplo, para equipes de empresa. Né? Então tem um problema de relacionamento lá
E às vezes isso gera desgaste dentro da empresa, né? Isso gera atritos, isso gera absenteísmo, né? A pessoa está presente, mas a cabeça está em outro lugar, e isso pode gerar acidentes, né? Isso pode tirar a concentração do serviço, então atrapalha na produtividade. E, querendo ou não, também cria um ambiente tóxico do trabalho, né? Que ninguém quer. Então a justiça restaurativa é uma ferramenta muito útil para esse tipo de problema. Ou às vezes tem uma situação de conflito empresarial que é fruto do sistema, né? É o local, é a função, né? Se o conflito, por exemplo, se repete muito tempo num lugar, talvez não seja as pessoas que estejam ali que são geradoras de conflito, mas é o sistema, é a função, né? E aí a gente tem que identificar isso também. E aí achar soluções, renovar processos. Então, quando a gente se escuta, quando a gente senta para resolver uma questão, quando a gente assume responsabilidades, e a metodologia de justiça restaurativa ajuda para isso, a gente consegue inovar, a gente consegue achar caminhos novos, processos novos, e aquilo que era um problema talvez vire até uma solução e um diferencial daquela equipe. Né? Então a justiça restaurativa ela pode ser aplicada também para inovação, para resolução de problemas que estão latentes e especialmente então para o conflito, né? Para a geração das emoções, para o conflito que está latente. E também ela serve muito para a prevenção, né, Maíra? Celebrar alguma atividade, criar vínculos, criar sentimentos de pertencimento, que são tão importantes para qualquer equipe, qualquer organização. E também, né, ela pode ser aplicada dentro de família, então, né, fazer uma gestão, por exemplo, de um processo sucessório, de que tem que conversar e coisas que tocam o nosso coração, nossas expectativas, nossos sonhos, lida com as frustrações. É importante criar um ambiente seguro onde as pessoas, sem se ofender, sem se criticar, sem se destruir mutuamente, né, que é o nosso método tradicional de resolver conflitos, né? Criar um ambiente seguro para que as pessoas possam também encontrar caminhos, se sentir parte daquele processo e se sentir parte também na resolução daquelas questões que estão ali latentes. Então a justiça restaurativa para nós é uma muito querida, né? E a gente percebe ela como uma ferramenta multiuso para múltiplas situações e que é impactante quando você participa de um círculo restaurativo, né? É uma experiência única e singular porque tem um espaço onde eu posso falar e posso ser ouvido com segurança, né? E posso ser transparente e autêntico. E como é difícil encontrar lugares e situações onde a gente consegue ser transparente e autêntico, né? Aquela premissa que o diálogo sempre é o melhor caminho, né? Sempre vai ser o melhor caminho para a resolução de qualquer tipo de conflito. No âmbito familiar, no âmbito de casais, perguntar para a Maíra a opinião dela, a falta de diálogo nos momentos difíceis, eu acho que é uma das principais causas dos fins de relacionamento e das crises familiares, né? Essa falta de diálogo. E ter uma conversa corajosa, às vezes, pode ser algo importante para definir e para poder melhorar uma situação de conflito familiar, né? É mais ou menos por aí. Com certeza, Diogo. A gente percebe, né, nas pequenas coisas do dia a dia, que muitas vezes quando há um desentendimento, há um desencontro, né, muitas vezes a tendência é romper a comunicação, né? Então eu me fecho aqui no meu canto, o outro se fecha no canto dele, e quando a comunicação ela é rompida, né, então a gente abre espaço para que uma lacuna maior se forme, né? E o nosso trabalho enquanto mediadores, né, ele vem sempre, num primeiro momento, restabelecer a comunicação, né? Se tem uma questão, um problema, um conflito que não está resolvido, o primeiro ponto é restabelecer a comunicação. Porque quando a gente está cada um no seu ponto, cada um no seu lugar, então eu fico aqui imaginando coisas, né, remoendo sentimentos, frustrações, coisas que eu imagino que o outro possa estar pensando, quando muitas e muitas vezes o outro nem está pensando aquilo que eu imagino que ele está pensando. Ou a pessoa não agiu com a intenção de fazer com que eu me sentisse de tal forma, né? Então a comunicação, ela sempre é o primeiro passo, né? Restabelecer a comunicação. Sempre vai ser o primeiro passo para que um conflito venha a se resolver. Às vezes não se resolve, né? Porque o conflito também tem a questão do tempo, né? Tem o tempo de cada um. Isso aí. Tem o meu tempo, tem o tempo como eu estou vivendo aquilo, tem o tempo em que eu vou processar, como eu vou compreender, que estratégias eu vou usar para resolver aquela situação, né? Tem o tempo de cada um. Então, às vezes a gente fica fugindo, né?
Às vezes a gente evita ter conversas que a gente coloca como corajosas, né? Porque a gente não quer enfrentar algumas situações, né? Uhum. Então a gente foge. Desculpa, pode falar. Capaz, às vezes a gente deixa de conversar e fica muito tempo sem conversar achando que aquela é a melhor solução e na verdade não é. Porque o mundo é tão corrido hoje, né? As pessoas ficam cada vez menos tempo juntas com a sua família, porque o trabalho exige, porque, enfim, e quando chega em casa, é rede social, é um monte de demandas que o casal tem que ter, filhos, enfim. Então, às vezes o tempo é curto, já é curto. Ele acaba sendo ainda mais limitado por um pequeno conflito, por um grande conflito em que comunicação acaba, né? Vocês acham que os casais têm conversado menos? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Os casais hoje em dia eles têm conversado menos, seja em virtude das redes sociais, seja em virtude do mundo que cada vez está mais competitivo e exigindo mais no mercado de trabalho, enfim, eles conversam menos do que antes. Antigamente a gente não tinha tanto conflito, parece que não tinha tanto conflito como tem hoje, né? É uma boa pergunta, Diogo. Eu não sei se os casais conversam mais ou menos, não consigo dimensionar essa tua pergunta, mas assim, eu acho que uma coisa que sempre foi comum é que a gente tem conversas e conversas, né? Então, as conversas banais, futebol, família, novela, essas coisas, até acho que a gente consegue conversar muito bem e às vezes estar mais presente e dar mais tempo para conversar com isso, ou às vezes a rotina acaba afastando. Mas acho que acredito que essas conversas mais sérias, mais corajosas, mais necessárias, acho que em todos os tempos a gente teve dificuldades de realizar ela, né? Porque eu vou dizer assim, a nossa experiência com conversas difíceis é uma experiência de resolução de conflito violenta. Nós temos uma tradição violenta de resolução de conflitos, né? A nossa experiência com diálogos difíceis é de que um está atacando o outro, um está expondo o outro, Tá certo, um tá está errado. criticando o outro, né? As posições, cada um está de um lado, né? Então, assim, um defende, o outro ataca, né? Um critica, o outro critica mais, né? Então as pessoas vão se ferindo, elas vão se magoando com palavras, com ações, com gestos, trazendo coisas do passado, né? Então vira uma batalha aquela conversa. E aquilo vai gerando hematomas, vai gerando feridas emocionais, né? E a nossa experiência do conflito é marcada por isso, por força, por negociação, por poder. Eu cedo aqui, mas eu cobro lá. Quando eu estou mais forte, eu piso o outro. Então a gente sai de uma conversa assim, às vezes até tem um vencedor e um perdedor, mas a gente sai mutilado, magoado, ferido, com rancores, com dores, né? E essa é a nossa experiência de conversas difíceis, né? A nossa experiência que a gente aprendeu, que a gente vivenciou. E o que acontece? Como é uma experiência tão dolorosa e difícil, isso fica lá, o nosso cérebro, ele grava, né? Ele grava quando a gente tem um impacto emocional forte. Então isso fica gravado na nossa memória, né? Então toda vez que a gente se aproxima de um conflito, vem todo esse conjunto de experiência que a gente teve ao longo da vida. E normalmente são experiências violentas de conflito. E isso faz com que, eu não quero passar por uma situação assim de novo, né, Diogo? Eu não quero passar por essa experiência dolorosa de começar um assunto, de conversar sobre certas situações e trazer toda essa bagagem violenta de novo para mim. Então faz com que a gente evite o conflito. Às vezes é até melhor conviver com o problema, deixar ele meio ali. A gente sabe que tem que falar algum momento sobre aquilo, a gente tem aquele elefante branco no meio da sala, mas todo mundo faz de conta que não vê e passa anos, né? E a gente não fala sobre assuntos importantes e necessários. Por quê? Porque a nossa experiência dolorosa com o conflito faz com que a gente evite o conflito, né? Então a gente foge, a gente não quer viver situações semelhantes. E isso nós trouxemos a nossa bagagem, né? E isso é tão difícil de falar, mas os conflitos, né, Diogo, como a Maíra falou, eles são naturais, né? Eles fazem parte das relações humanas. Então toda família tem, todo casamento tem, toda empresa tem. Onde tem pessoas diferentes convivendo, vai haver conflitos. E se não haver conflitos, alguma coisa muito séria está acontecendo, porque alguém está engolindo sapo, alguém está explodindo por dentro e não está conseguindo espaço para falar. E aí quando a gente não consegue trabalhar, né, Diogo, vem questões de saúde mesmo, alguma depressão, né, estresse, ansiedade, síndrome de pânico, né, um câncer, né, tantas outras coisas que vão somatizar na nossa vida, né, porque a gente não consegue trabalhar questões relacionais, né, insônia, quantas insônias, né, insônia tem a ver com segurança, eu poder descansar, né, mas se eu não estou seguro, se eu não estou em paz, se eu não estou tranquilo, se eu estou inquieto, eu não consigo descansar, né, então assim tem várias coisas, a gente tem uma área da ciência que se chama psicossomática. Grodek é um psicólogo
e médico que estudou muito isso, e ele estudou e descobriu que os nossos pensamentos, né, que as nossas ideias, elas geram doenças, elas somatizam no nosso corpo. Então, a psique e o corpo, que é a soma, né? Então, assim, são doenças que começam aqui nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos e vão atingir o nosso corpo, né? E às vezes eu me curo de uma doença, mas aparece outra no lugar, porque não é a doença o problema ali. A doença é só um sintoma de um sistema de vida e relacional que não está bem, que não está saudável. Então, quando a gente não enfrenta os nossos conflitos, não tem conversas corajosas, né, isso vai explodindo dentro da gente e vai somatizar de várias formas no nosso corpo, na nossa mente. E aí as doenças mentais estão aí, muito forte, né? Doenças mentais também têm a ver com a falta de diálogo, com a falta de um lugar para ser ouvido, da falta de um lugar para falar dos meus anseios, das minhas angústias. E a gente aprendeu que ter problema é vergonhoso, que ter conflito é errado, e a gente fica escondendo o conflito, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Sempre tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem. Claro. E não tem problema não tá tudo bem, faz parte, né? Então a gente tem que naturalizar o conflito e pedir ajuda, e dizer, Diogo, eu tô precisando de ajuda, né? Esposa, esposo, pai, mãe, vamos conversar porque essa situação está deixando todos nós maus. Se nós não conseguimos do nosso jeito, vamos pedir ajuda do mediador, vamos pedir ajuda do psicólogo, vamos pedir ajuda de alguém que possa nos ajudar, do meu pastor, do meu padre, de alguém que é uma referência para nós, mas vamos pedir ajuda, né? Então a gente tem que aprender a pedir ajuda. Então conversas corajosas são muito necessárias, né? E o que acontece? Agora vamos passar para uma outra fase, que é me estender um pouquinho aqui, mas vamos trocando ideia, né? Tá boa a conversa. Vamos não trocar, mas a Maíra e eu, a gente conversa. E o que acontece então? A gente não enfrenta o conflito, não tem as conversas corajosas, somatiza em doença. O que acontece? Ou eu rompo com a pessoa, então, não quero enfrentar aquilo, vou embora então, né? Vou fugir, né? Vou fugir, Claro. né? É uma fuga, né? Fuga é uma maneira de enfrentar o problema, né? Uma maneira que a gente aprendeu, a gente foge. Quando eu ataco o outro, quando eu agrido o outro, quando eu grito com o outro, quando eu vou embora, na verdade eu estou fugindo, né? É uma maneira de me defender e fugir daquela situação que é desconfortável. Então, o cara que é machão, que a gente sempre aprendeu com o corajoso, com o vitorioso, que vai É aquele lá, que vai pra força, briga. é aquele que vai pra briga. Mas, na verdade, a briga é uma fuga, porque eu não quero conversar só porque eu realmente está nos tocando, está nos incomodando. Então, eu agrido. Eu vou pra parte física. Eu vou para a parte física, eu aumento o tom de voz, né, eu exponho. Na verdade, são todos fugas daquilo que é realmente importante ser conversado, né? Então, a gente foge do conflito. E aí, a gente foge como? Com a agressão, a gente foge com indo embora mesmo, romper o relacionamento, né? Ou a gente, às vezes, resolve até o conflito, enfrenta ele, vai até o fim, mas perde a pessoa no caminho, Claro. né? E o grande desafio da gestão de conflitos é resolver os problemas e não perder as pessoas, né? Pessoas são importantes, a qualidade, o relacionamento é importante, né? E a resolução do problema são importantes. Se eu perdi a pessoa, né? Hoje eu tô com um, amanhã eu tô com outro, eu tô sempre me afastando das pessoas, né? É no trabalho, é na empresa, no casamento, porque os ciclos dos conflitos, eles voltam, né? Então eu fugi de um conflito contigo hoje, amanhã eu começo um outro relacionamento, vai chegar naquela mesma estágio do relacionamento e o conflito de novo vai aparecer, e se eu não amadureci, de novo vai se repetir aquela situação, né? Isso é no casal, isso é na família, isso é na empresa, qualquer lugar, porque os conflitos são cíclicos. Então se a gente não resolve, né, a gente vai ficar sempre repetindo eles. Aquilo que a gente foge sempre nos persegue, né? É uma coisa bem comum nesse sentido. Então o que acontece? A gente tem que aprender a resolver conflitos e permanecer com as pessoas. Porque às vezes eu permaneço com a pessoa, mas o conflito permanece também. E aí a qualidade do relacionamento vai lá embaixo, essas doenças que eu já falei, né? E o nível relacional vai caindo. E isso é horrível, né? E não é nada bom. Às vezes eu me separo, mas eu também não tô bom. Então o grande segredo, e aí a gente pode conversar depois como fazer isso, é como resolver o conflito, como ter conversas corajosas e como manter o relacionamento. Essa é a pergunta, né? Claro. Conversas corajosas tem a ver com isso, né? Como é que eu tenho, a Maria e o seu José podem ter uma boa conversa, falar com coisas importantes e necessárias, sem perder o respeito um pelo outro? Como que a gente pode conversar sobre coisas sensíveis, delicadas, que nos impactam, né? E ainda assim aumentar a intimidade, aumentar a confiança e aumentar o nível de maturidade conjugal. Porque quando a gente aprende a enfrentar conflitos juntos, a gente amadurece enquanto casal e a gente supera aqueles desafios e se torna mais forte. Há uma maturidade do relacionamento. Então essa pergunta, né, como fazer isso, né, a palestra
a mentoria e o curso vão tentar ajudar as pessoas a ter esse desafio. Claro, é muito a questão de que quando tu tem um conflito, como tu falou, muitas pessoas interiorizam aquilo e acabam sofrendo por muito tempo com aquilo, né? O diálogo se faz necessário, mas na hora de fazer o diálogo também tem que haver uma preparação da minha parte de como eu vou chegar para esse diálogo, de como que eu vou fazer, de como que eu vou propor esse diálogo, se a outra parte está fechada, para que seja uma conversa de conciliação e não um embate, como tu disse, né? Culturalmente era assim que as coisas eram resolvidas antigamente, a gente traz isso, como tu falou, mas também é importante, né, na hora dessa conversa, levar alguns pontos em consideração de preparação, de como eu vou chegar nessa conversa, do que eu vou trazer para essa conversa e do que eu espero a partir dela, porque eu não posso chegar numa conversa para resolver um conflito achando que, não, eu vou lá porque eu vou mostrar que eu que estou certo e a outra pessoa não está. Tenha muito de ouvir e tem muito também estar aberto a escutar o que o outro tem a dizer, para a partir daí chegar numa conciliação, é mais ou menos por aí. Tem uma preparação individual antes de eu ir para essa conversa, né? Sim. Precisa, né, Diogo? Porque se eu penso assim, temos uma situação de conflito. E aí, o Cid tá lá fazendo a atividade dele e eu penso assim, agora nós vamos resolver isso aí, vamos conversar. E eu chego lá e sequestro o Cid no sentido de, vem cá, nós temos que resolver isso aqui, e vamos, né? E não leva em consideração o momento que ele tá, Claro. né? E muitas vezes, nos diversos relacionamentos que a gente não olha para o momento, para a circunstância que o outro está. Se ele tá num bom momento para ter uma conversa, se ele tá preparado, né? Se primeiro, enquanto pessoa, ele dispõe de tempo, né? Porque uma conversa de qualidade, ela precisa de um tempo, né? Eu não posso começar uma conversa que eu preciso dialogar sobre coisas importantes, eu não posso fazer isso em 15 minutos, Claro. né? Eu preciso, pelo menos, dispor de um tempo para isso, né? Então, se a gente pensa num relacionamento de casal, às vezes tem uma situação difícil, mas tu não tá num momento bom para conversar, você pode dizer, meu bem, né? Não fale comigo agora. Eu falo lá em casa, eu falo assim, né? Às vezes a gente diz, não fala comigo agora. Não é assim, né? Mas comunica pro outro que, de fato, aquele momento ali não é um bom momento para aquela conversa. E aí sim, vamos deixar acalmar e vamos depois conseguir um bom momento e vamos conversar. Faz um chá, né? Procura um espaço que é aberto, que é amplo, que não tá só vocês dois ali dentro de casa, né? Porque você já vai estar num outro lugar, isso já vai te dar outras conexões, você já vai ver outras coisas e também vai ajudar você a ficar mais tranquilo, né? Falo isso numa questão de casal, né? Quando a gente fala num sentido mais amplo dos relacionamentos, né? É importante, primeiro, a gente sempre olhar pra gente como pessoa, né? Porque eu, Maíra, não tenho o poder de resolver uma situação sozinha. Ou, muito menos, eu, Maíra, enquanto mediadora ou como mentora, auxiliando um casal, eu não tenho o poder de resolver aquela situação deles, né? Qualquer situação que a gente precisa resolver, ela parte da predisposição de cada um. Eu preciso querer, precisa haver um querer, né? Num ponto de partida, né? E aí, assim, ir para uma conversa com um olhar respeitoso, né, em respeito ao outro, ir para uma conversa deixando os meus julgamentos um pouquinho de lado, né, e de fato conseguir ouvir o outro. E emocionalmente preparado para aquela conversa também, né? Também. Muito legal isso que tu fala, né, Diogo? Porque as nossas emoções, elas podem nos auxiliar ou nos atrapalhar muito. E aí vem o nosso autoconhecimento, né? O quanto nós precisamos nos conhecer. Porque se diante de uma situação eu não consigo me perceber o quanto eu estou com raiva, por exemplo, daquele evento que aconteceu. E se eu levo essa minha raiva para os meus comportamentos, se eu levo a minha raiva para essa conversa, é perigoso, né? Porque eu não posso trazer toda a minha emoção, eu não posso trazer a minha raiva para aquela situação. Eu preciso aprender a identificar o que eu tô sentindo. E aí vem o processo de consciência, né? Identificar o que eu tô sentindo e dizer, opa, peraí, o que eu vou fazer com essa raiva, né?
E aí eu tenho uma escolha, eu posso escolher agir com raiva, ou eu posso escolher controlar essa raiva, me acalmar e daí ir para um diálogo, né? Uhum. Então, esse processo de se conhecer, de se perceber e de ter consciência, né? Porque a gente age muito automaticamente. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente tá agindo com raiva, tá agindo com rancor ali, ou tá agindo com desprezo em relação ao outro, né? Então, aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos é fundamental, né? Isso. Tem um livro que eu li, o nome do livro é A Virtude da Raiva. É um livro muito bacana e traz alguns ensinamentos do Gandhi, enfim. E o que acontece, o que eu aprendi com esse livro, é que a raiva é um termômetro. Quando tu sente raiva de alguma coisa é porque tem algo que tu precisa trabalhar em você para parar de sentir aquela raiva. Porque se aquela situação te causa raiva, porque tem algo que não tá trabalhado em ti e vai fazer mal só pra ti aquela raiva, né? Exato. Eu tô com ódio daquela pessoa. Vai fazer mal pra ti, porque ela tá vivendo a vida dela normalmente lá, né? Exato. Então a raiva é um sinal de algo que precisa se melhorar. Quando tu começa a trabalhar, por que isso me deu raiva? Qual foi a circunstância que isso me deixou com raiva? E tu começa a trabalhar aquilo, cada vez que aquilo se repete, vai te deixando com menos raiva, porque tu vai aprendendo a lidar com aquele sentimento, até o ponto em que tu não sente mais raiva por causa daquele comportamento que muitas vezes não diz respeito a você. E essa a parte da gestão das emoções, na experiência de vocês, eu vejo dessa forma, eu acho que é o principal motivo dos conflitos entre casais, porque a pessoa se altera o tom de voz, ou ela se desespera, ou ela chora demais, ou ela tem uma atitude mais brusca, fisicamente até, e aquilo acaba afastando de vez um casal, muitas vezes. Então esse controle das emoções, acho que é um ponto determinante para o início de uma conversa, né, entre os casais. Diogo, nós temos uma metodologia que percorre todos os nossos trabalhos, né? Primeiro é despertar a consciência nas pessoas, né? O que é despertar a consciência? Precisamos conversar conversas corajosas, precisamos realizar conversas corajosas, precisamos tomar consciência de que isso é necessário, né? Então, depois a gente parte para o conhecimento, né? Se eu preciso conversar, então eu preciso me preparar, eu preciso buscar conhecimento. Então, por exemplo, a gente precisa buscar um curso, uma formação para trabalhar a gestão de conflitos, para trabalhar relacionamentos, para ser um bom pai, né? Para ser um bom marido. A gente não faz uma capacitação de 4, 5 anos de graduação para se tornar um bom profissional, né? E a gente investe tão pouco para aquelas relações, para aquelas coisas que são as mais importantes da nossa vida. Então, sim, a gente precisa se capacitar, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa ler, a gente precisa buscar um curso, a gente precisa buscar coisas novas que me ajudem, né? Como pai, como marido, como funcionário, como irmão, sei lá qual a função que eu ocupo na minha vida, né? Mas assim, precisa de conhecimento, sim, não vai vir do céu, né? Se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Se a maneira como eu estou fazendo a gestão de conflitos hoje não está dando certo, está só me magoando, está só me afastando, é sinal que eu preciso mudar essa maneira para que eu possa ter um resultado diferente. Então, tomar consciência de que aquilo é importante e depois buscar conhecimentos, sim, claro. Não vai cair do céu, né? E aí, depois de ter o conhecimento, buscar também metodologias. Como que eu posso fazer? Que ferramentas eu posso usar? Né? Eu não posso construir uma casa de madeira com uma colher de pedreiro. Claro. Né? Então, dependendo do tipo de conflito, de situação, vai usar uma ferramenta. Então, eu preciso também praticar, treinar aquilo, começar a fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, eu preciso de metodologias. Te dar um exemplo, você citou o propósito da raiva, e acho que é do psicólogo Marshall Rochenberg. A gente estuda ele, porque ele é criador de uma metodologia de comunicação que se chama comunicação não violenta. Né? Onde ele mostra que é possível fazer uma resolução de conflitos e ter diálogos corajosos sem ser violento. Claro. Então é uma metodologia, existe um método de trabalhar e conversar sobre coisas sérias, coisas profundas, coisas que são sensíveis, sem violentar, sem se destruir, sem se afastar. Então existe isso. E a gente ensina a comunicação não violenta nos nossos cursos, treinamentos, nas nossas mentorias. Então a gente precisa buscar ferramentas e metodologias também, porque às vezes eu fico usando uma ferramenta errada, porque cada conflito, né, ele tem as suas dinâmicas, então a gente precisa ter as ferramentas e as metodologias, então a gente precisa buscar ferramentas. E aí o terceiro momento é fazer uma boa gestão das emoções. Então se eu tomo consciência de que é importante, se eu busco conhecimento, se eu busco metodologias e ferramentas, e se eu tenho uma boa gestão das emoções, eu vou conseguir ter
uma boa comunicação. E se eu conseguir ter uma boa comunicação, eu vou conseguir resolver os problemas que estão me impactando sem perder as pessoas no caminho, né? Então, a consciência, conhecimento, metodologias e ferramentas de gestão das emoções, elas fazem parte de toda a nossa estrutura de trabalho. Claro. E é bem interessante isso que tu fala, né, Diogo? Porque a gente precisa se preparar, Uhum. né? Então, a gente precisa ler, a gente precisa buscar, a gente precisa pedir ajuda, porque às vezes também eu sozinho consigo avançar muito, mas chega um ponto que eu preciso de um profissional, preciso de um Claro. psicólogo, eu preciso de um mediador de conflitos, eu preciso de um médico, eu preciso de um pastor, eu preciso de um padre, eu preciso de alguém que me ajude, porque com meus recursos, ou nossos recursos como casal são limitados Eu também, chego até aqui, né? só. Então pedir ajuda, reconhecer aquele problema faz parte e pedir, né, socorro quando a coisa está difícil, Isso né? é tão comum no mundo corporativo, né? Eu quero melhorar na minha profissão, eu vou buscar um curso, uma qualificação, eu vou assistir uma palestra para melhorar minha venda, para melhorar a performance da minha empresa. E quando tu pergunta para aquela pessoa por que ela trabalha, eu trabalho pela minha família. E às vezes falta o conhecimento e falta a busca por aquilo que é realmente o mais importante, que é o cerne por tudo que ela faz, que é a família dela, de buscar um curso, uma qualificação, alguma coisa para melhorar o ambiente ou para resolver alguma coisa dentro de casa, às vezes, né? E sabe que isso é tão forte, Diogo, porque quando a gente fala em investir na família, a gente não quer nem investir. Às vezes Sim. a gente fala para alguém, convida alguém para uma palestra, para um curso, para um treinamento. Ah, mas é caro. Ah, mas não dá. Ah, fica para uma próxima, né? A gente sempre vai deixando, né? Parece que investir em nós é Claro. caro, né? A gente investe para contribuir na empresa, mas não investe para contribuir com a minha E vida. quando perguntam, tudo é pela família, tudo é por Exatamente. mim, só que tu não investe nisso, investe em outras coisas. Então é necessário, sim, né? É necessário. Tem muitas coisas de graça que eu posso buscar, que eu posso fazer. Tem umas coisas que eu preciso investir, né? Então, investir na busca de um bom profissional, num curso. Então, é super necessário. Claro. Então, essa conversa é interessante para conscientizar os ouvintes, né? Todos nós passamos pelas situações que vocês passaram. O conflito, como eu falei, ele é natural. Então, aquilo que tu já vivencia na tua família, alguém já vivenciou, alguém já estudou, alguém já achou uma maneira de resolver, já passou por aquela situação, já amadureceu ela, né? Então, assim, você não é o único no mundo que está vivendo esse problema. Às vezes a gente acha que é o único no mundo, Claro. né? Tem vergonha de dizer, tem vergonha de falar, mas aquele problema é mais comum do que a gente imagina, né? Então, e é mais comum as pessoas também ficarem sofrendo sozinhas, caladas, né? E a gente precisa superar isso, né? A gente precisa superar isso. E aí também vem a proposta da nossa empresa, da mentoria, ajudar as pessoas nos relacionamentos, né? Claro. Fazer boa gestão de relacionamentos. Por isso que ela é inovadora também. Tem poucas empresas que trabalham no relacionamento, né? Uhum. E a gente quer ser contribuinte das famílias, dos casais, das empresas, para que a gente possa fazer essa boa gestão dos relacionamentos. Claro. Eu queria perguntar para vocês como é que funciona, qual é a metodologia do curso, das mentorias para casais que vocês realizam, enfim. Só que antes eu queria dar 2 recadinhos bem rápidos aqui, né? Primeiro recadinho é em virtude de tudo isso que está acontecendo no nosso estado, essa tragédia aí que nós estamos passando. Para você que ainda não fez sua doação, para você que ainda não contribuiu com aquelas pessoas que estão precisando muito e vão precisar por muito tempo, faça a sua parte. O seu pouquinho pode representar, pode ser tudo para quem perdeu tudo, né? Então, eu acho que é o momento em que a gente divide um pouco as pessoas, né? Tem o grupo de pessoas que está realmente fazendo, baixando a cabeça, e o fazer é doar dinheiro para quem pode, é doar tempo para quem pode, é doar alguma coisa sobrando, você tenha sobrando nessa casa, um sabonete, um papel higiênico, 1 quilo de feijão, uma massa, enfim, vai custar pouco para você, mas vai alimentar uma família, às vezes, por uma refeição, uma família que perdeu tudo. Então faça a sua parte. Ou opte por ficar do outro lado, criticando, divulgando fake news na internet, ou, enfim, não fazendo a sua parte. O juízo e a consciência, ao deitar no travesseiro, vai ficar para cada um de nós. Então, se você pode, faça a sua parte, contribua, divulgue notícias que são importantes e relevantes e faça a diferença para quem está do seu lado, motive as pessoas que estão do seu lado a fazer a diferença, porque o teu apoio é fundamental nesse momento de união, onde o Rio Grande do Sul é abraçado pelo Brasil inteiro. Nosso estado teve essa tragédia, teve algo que mobilizou um país inteiro em prol do nosso estado. E eu acho que essa é a grande revolução que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, é de mobilizar e ensinar um pouco de solidariedade para todo o Brasil, entidades internacionais estão ajudando. Então é a hora de você fazer a sua parte. Esse é o primeiro recadinho
recadinho que eu queria deixar para todos. O segundo são de nossos apoiadores, que fazem com que esse podcast vá para o ar e nos incentivam a continuar nessa nossa jornada de entrevista, de conversas, enfim. O primeiro apoiador nosso é a Sulmob. Então, você que está buscando aí um aplicativo de mobilidade urbana, a Sulmob é o melhor aplicativo de mobilidade urbana de Juí, sem dúvida nenhuma. Primeiro, porque a corrida é a mais barata de todas, ela parte de R$ 7,49. Então, R$ 7,49 é o valor inicial das corridas da Sulmob, e você não vai encontrar preço no mercado mais barato do que esse. Segundo, é a facilidade. Você pode instalar em qualquer loja de aplicativo, seu celular pode ser iOS ou Android, vai baixar o aplicativo da Sulmob, ou você pode chamar pelo WhatsApp, que também é uma inovação que a Sulmob traz. O telefone da Sulmob é 99227-8686. Ligue e chame pelo WhatsApp, caso você não queira baixar no aplicativo, na loja de aplicativo do seu celular. E o terceiro motivo que eu recomendo a Sulmob é pela agilidade, pelos carros, pelos veículos e pelo treinamento que os motoristas recebem para poder fazer parte da Sulmob. Então você vai ter motoristas que são treinados, preparados e uma agilidade naquilo que você mais precisa. Outro apoiador nosso é a Pizzaria Sabor da Serra. Então é um local que é preparado para você viver momentos únicos e inesquecíveis com a sua família, com seus colegas de trabalho ou com seus amigos, né? Lá no Sabor da Serra, toda a pizzaria foi pensada em ambientes temáticos. Então você vai ter ambientes temáticos e você vai ter um espaço kids que é muito legal. Se você não foi ainda com a criançada lá para prestigiar o espaço kids e aproveitar, vá, que você não vai se arrepender. É um espaço muito amplo, onde os pais ficam lá saboreando aquela melhor pizza de Juí, naquele ambiente todo acolhedor, e os filhos de vocês vão ficar brincando, as crianças vão ficar brincando num ambiente muito legal, muito amplo, e que com certeza vai fazer a diferença para você e para sua família num momento muito bacana, um momento de muita alegria. E além de saborear a melhor pizza de Ijuí, no Sabor da Serra Pizzaria. Também está junto conosco a Uida Energia Solar. Você que tem um dinheirinho guardado e esse dinheiro não está rendendo como deveria, faça esse dinheiro render para você. Sabe como? Você pode se tornar sócio de uma usina solar. Isso mesmo, com cotas a partir de R$28 mil, você pode ser sócio de uma usina solar com rendimentos de até 12%. Isso mesmo, 12% é o seu dinheiro trabalhando para você nessa proposta que a Uida traz para o mercado. Além disso, você que quer adquirir um sistema de energia solar, não vai encontrar um sistema mais acessível e que dá 7 anos de garantia. Então você vai montar o seu sistema, a Uida vai levar para você o sistema de energia solar para sua casa ou para sua empresa e vai garantir 7 anos para você de assistência, seja para limpeza, ou caso aconteça algum problema no seu sistema de energia, a Uida estará lá do seu lado. E toda a equipe da Uida é uma equipe própria de profissionais da Uida, não tem ninguém terceirizado. Então são funcionários da Uida para prestar para você o melhor apoio e o melhor atendimento necessário. Também está junto conosco Baterias GOI, 25 anos servindo Ijuí e região. Você que precisa de bateria, seja na linha automotiva, agrícola ou de caminhões, vai ter na Baterias GOI aquela empresa pronta para te atender e o melhor, 24 horas por dia. Precisou? É só ligar, é só chamar que a Baterias GOI está à sua disposição. 25 anos, especialista nessa área e com todas as condições de pagamento possíveis, mais facilitadas, 10 vezes sem juros no cartão, atendimento 24 horas, você só encontra na Baterias GOI. Também está junto conosco Márcio Ótica e Joalheria. Então, olha só, lá na Márcio Ótica e Joalheria, na Quixarme ou na Marclau, você encontra modelos lindos de aliança. Dia dos Namorados está chegando, acho que está na hora, né? Está na hora de trocar aquela aliança, enfim. Então você pode adquirir a sua aliança na Márcio Ótica e Joalheria. Várias opções, tanto em ouro quanto em prata. E se você fizer a sua aliança lá, você ganha ainda um anel solitário lindíssimo de prata.
Então não tem promoção melhor que essa, não tem mais desculpa para você que tá enrolando a moça aí, agora é hora de ir lá e firmar aquele compromisso, fazer aquele noivado, ou se não, fazer aliança de casamento, trocar a aliança do casal, acho que é o momento certo, e não tem um outro lugar com mais vantagens, com mais ofertas do que a Márcio Ótica e Joalheria. Também muitas novidades de pulseiras, muitos colares, enfim, então você vai encontrar lá uma linha muito bacana para presentear nesse mês de junho, que é o mês dos namorados, tá certo? Voltando aqui para nossa entrevista, dentro do curso, dentro da mentoria para casais, como que funciona, como que é a metodologia de trabalho de vocês para quem vai assistir a palestra ou para quem quer contratar o trabalho de vocês através da empresa para uma mentoria ou para um curso, enfim, de casais. Tu falou da aliança, a Maíra já me cutucou aqui. Olha aí. Perdi minha aliança já faz um tempinho, a gente precisa comprar uma outra e ela já me deu o cutucão aqui. Lá na Márcio Ótica, E não como é tem que é? outro Ganhou um lugar. anel ainda, né? Ganhou um Olha aí, anel ó. de prata, já pensou isso? Coisa, viu? Então tá bom. E aí, falando pra casais, né? Tema propício falar em aliança. Isso né? aí. Márcio, o nosso Márcio, Diogo, falando da Márcio. Aliança era do Márcio. Aliança do Márcio. o Diogo, nós falamos, né, da metodologia de trabalho, né? Eu falei antes da maneira como a gente trabalha, né? De gerar consciência, de produzir conhecimento, de ensinar metodologias para as pessoas e ajudar elas na gestão das emoções, né? Então a gente tem uma palestra para despertar a consciência nas pessoas da necessidade de conversas corajosas, por exemplo, né? Essa é para despertar a consciência. Depois a gente tem uma proposta de curso, né? A gente tem um curso, provavelmente vai ser lançado para o início do mês de junho. Julho, a gente vai anunciar a data ainda, né? Para ajudar os casais a treinar, ensinar ferramentas, conteúdos, treinar praticamente lá, conversar com os casais, né? Para ajudar eles, né? Com ferramentas e conteúdos para fazer a gestão das suas conversas corajosas. E depois a gente tem uma proposta de mentoria, que a proposta de mentoria é o quê? É caminhar juntos com o casal, né? Às vezes a gente precisa de alguém caminhando do lado, né? A gente tem até conhecimento, a gente aprendeu algumas, mas tem horas que enrosca, tem horas que a gente precisa de uma ajuda, de um socorro. E a ideia da mentoria é isso, né? É criar um plano de ação ali com as conversas corajosas que são necessárias ter. E aí fazer uma estratégia para realizar cada uma delas, né? A gente faz ali uma conversa com o casal, faz esse plano de ação, identifica o perfil de cada casal, né? São personalidades diferentes, então a partir do perfil também a gente consegue bolar uma estratégia de como realizar aquelas conversas. Se tem uma situação que é mais difícil do próprio casal trabalhar sozinho, a gente atua como mediador, faz um meio campo, né, conversando com eles. Então a mentoria é para ajudar na caminhada, lá no dia a dia, na hora que a coisa vai pegar, né, na hora que a gente vai tentar colocar em prática e vem alguns desafios, aí vem a mentoria, onde a gente se coloca ao lado e junto dos casais. Assim a gente pensou para casais, a gente também tem uma proposta de uma palestra para pais, né, um curso de capacitação para pais e uma mentoria para pais. E a gente está preparando agora uma palestra para gestão de conflitos nas empresas, que depois vai vir um curso e treinamento para as empresas, com comunicação não violenta e outras técnicas. E depois uma mentoria para gestão de conflitos dentro das empresas. Esses são os nossos pacotes que a gente está lançando agora, né? A gente está terminando os últimos ajustes. A de casal está mais maduro, está mais pronto. E a gente focou nisso para fazer o lançamento da empresa. E é assim que a gente trabalha, né, Márcio? Então, e dentro da mentoria e do curso, a gente ensina conhecimentos que vão de neurociência, né? Como é que o nosso cérebro comporta, a produção de neurotransmissores, de hormônios, né? Como isso gera o medo, e como o medo gera algumas emoções que geram algumas transformações fisiológicas que fazem eu me tornar mais agressivo, que fazem eu fugir, porque o medo faz eu atacar ou fugir, é um instinto natural. Como é que a gente gerencia isso? Então, conhecer como funciona isso brevemente no nosso cérebro, de repente eu começo, tô com medo e o medo vai me gerar defesa, então eu tenho que sair dessa situação. Às vezes eu posso pedir uma pausa, ou tô com raiva, tá crescendo dentro de mim, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, né? Voltar daqui um pouquinho. Aquela respiradinha, né? Então, quando a gente se conhece, quando a gente tem conhecimento, a gente começa a identificar em nós isso e começa a fazer uma gestão melhor dessas coisas, né? E aí tem essa sabedoria do tempo, né? Tempo de qualidade para conversar, ou quando a coisa não tá andando bem, numa pausa. Tem uma série de técnicas que a gente ajuda ali e ensina. Então, que tem a ver com neurociência, por exemplo, a neurolinguística também, né? Às vezes a gente usa as palavras erradas, né? Tem palavras que são bombas, que fazem o outro explodir. Então, a gente tem que saber qual é essas palavras e como usar melhor as palavras para não incendiar uma situação, né? Então, um pouco de técnicas de neurolinguística. Comunicação não violenta é uma ferramenta que perpassa todo o nosso trabalho, ela é quase um DNA, assim,
porque a gente tem que aprender a fazer uma boa gestão dos nossos conflitos, da comunicação sem ser violento, e a gente não imagina como nós somos violentos no nosso diálogo, nas nossas falas, né? Como a gente julga, como a gente critica, como a gente avalia as pessoas o tempo todo e como isso trava a nossa comunicação, né? Então a gente faz essas capacitações com esse tipo de conhecimento. Por isso que eu falo também, né? Não é só motivacional, não é só, né? É uma questão mesmo de ciência, de a gente conhecer e buscar. E aí a gente faz isso, a gente treina as pessoas, a gente troca uma experiência, a gente faz um plano junto e a gente faz a mentoria. Normalmente é assim a nossa metodologia de trabalho e personalizado, né? Porque daí essas coisas não dá para trabalhar em massa, assim, né? Claro. Aquela receita pronta de bolinho, segue isso aqui e vai dar tudo certo, né? Não. 10 passos para o casal ser cada feliz. família. E aí também acho que para nós deixar algumas coisas práticas para os ouvintes, acho que é legal a gente dar umas dicas de como realizar conversas corajosas, alguns cuidados. E eu queria passar alguns 4, 5 passinhos assim, que são simples, que são possíveis de fazer e que ajudam muito na hora que a gente quiser conversar. Claro, eu Não quero vai que tu... passar uma receita de bolo, então. Não vou passar uma receita de bolo, mas eu vou passar alguns princípios, Alguns algumas orientações insights, né? que ajudam Brincadeiras muito. à Isso, o que eu acho legal, antes de tu passar essas dicas, o trabalho de mentoria eu acho que é muito importante. Por quê? Geralmente as pessoas vão numa palestra, vão num seminário, enfim, e saem com muito conhecimento de lá. Mas no dia a dia acabam surgindo coisas que, mas isso aqui não foi falado lá. Ou aquilo acaba se perdendo, uma semana, 2, tu já não lembra mais o que tu ouviu naquele workshop, ou de tudo que tu ouviu, algumas coisas acabam se perdendo. E eu sempre falo para todo mundo que o trabalho de mentoria ele é muito importante porque ele é uma continuidade. Às vezes tu vai colocar uma coisa que tu aprendeu em prática e vai acontecer algum revés ou alguma coisa inesperada e tu vai ter aquele apoio para saber no momento exato suportar, enfrentar ou passar por aquela adversidade ali, né? Então eu acho que a mentoria tem esse diferencial, que é esse acompanhamento mútuo, além, como tu falou, da exclusividade, né? Tu vai ver o casal, vai ver o que ele realmente está precisando, seja uma mentoria para casais, no caso de vocês, ou para uma empresa, mas o bom da mentoria eu acho que é isso, essa continuidade acho que faz a diferença, né? Não sei como é que vocês veem isso ou não, mas eu acho que é importante sim ir na palestra, é importante ir no curso, buscar o conhecimento, mas ter um acompanhamento por mais tempo faz com que os hábitos mudem, né? Perfeito. E sabe, Diogo, cada vez mais, a cada atendimento que a gente faz, seja na mediação, tem uma outra ferramenta que nós usamos também, que é a partir da constelação sistêmica familiar. E então, nós utilizamos algumas ferramentas nessa fase de diagnóstico da situação, né? E a gente precisa... Agora me perdi naquilo que eu ia falar no raciocínio inicial, assim. Mas, assim, são várias as ferramentas e a gente precisa olhar para, de fato, qual é a necessidade do casal. Às vezes, nem o casal sabe qual é a raiz daquela situação, né? Então, conseguir identificar a raiz do problema e trabalhar a partir dali... E ter alguém que caminha contigo, porque agora eu lembrei o que eu queria falar, às vezes a gente sabe o que fazer, sabe o como fazer, mas quando a gente vai fazer, a gente precisa ter alguém ou um lugar ou para quem compartilhar, né? Que seja para dizer, Maíra, deu muito certo aquilo que nós conversamos, ou pá, não deu certo, o que eu faço agora? Ou as coisas pioraram, como é que nós vamos caminhar daqui para frente? Esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa, de escuta qualificada, ele é um espaço seguro psicológico, ele é um espaço de construção. Porque as coisas elas se constroem aos pouquinhos, elas se constroem não num único diálogo, não num único momento, né? Então, é por isso que nós acreditamos tanto na proposta da mentoria também, né? Porque é uma construção. É uma elaboração que ela não acontece em uma semana, por exemplo, né? E saber que, eu fui na palestra, e saber que eu participei daquele curso, daquele workshop, foi legal, mas saber que eu posso continuar contando com eles de alguma maneira, que as pessoas podem continuar contando com a gente, não é que nós sabemos tudo e que nós damos conta de tudo, né? Mas que tem alguém que vai caminhar comigo, né? Então, acho que isso é muito legal. Complementa o trabalho de vocês, né? Bem isso. Que legal. Agora sim, qual é o momento certo para buscar um mediador ou para buscar a empresa de vocês? E quais são as dicas que tu quer dar para quem está nos assistindo aí em relação a conversas corajosas?
Diogo, assim, o trabalho de mediador é um desafio. A gente se encantou, né, Maíra, quando começamos a fazer mediação, porque a gente vê a complexidade humana, a diversidade, a maneira como cada um trabalha, vê e é impactado por seus conflitos, né? E quando a gente se coloca ali no meio, né, para ajudar a restabelecer a comunicação, que é o fundamental do mediador, restabelecer, manter a presença dos Uhum. dois, né, e restabelecer a comunicação. Então, quando a gente vê que as pessoas conseguem se ouvir, né? E aqui não é só o ouvir superficial, mas ouvir com atenção, ouvir com cuidado, ouvir com foco, ouvir tentando entender o outro, né? Quando a gente consegue ouvir e entender a perspectiva de cada um, traz uma riqueza, porque todo lado tem o outro lado, né? Então o mediador ele se coloca no meio para que os dois lados, ou os três lados, os quatro lados, possam se escutar, possam perceber como o outro percebe aquela questão. E quando a gente consegue se escutar, a gente consegue se entender, compreender outras coisas que eu não estava percebendo no início, né? E isso é fundamental para que a gente possa pensar em soluções. Porque, como a Maíra falou, né? Às vezes é só quando a gente senta para conversar com profundidade e com atenção que a gente entende muitas coisas, e só quando a gente entende que a gente consegue ver qual é o caminho para solucionar. Porque às vezes a gente é muito rápido em achar respostas, né? Já sabe o que é bom para o outro, já sabe o que é bom para a situação, já chega lá com a proposta pronta, mas na verdade tem outras circunstâncias, e às vezes aquela proposta pronta que eu levei, né? Inclusive eu posso até melhorar ela, né? Inclusive eu posso até ampliar os resultados, né? Quando eu consigo ouvir o outro. Então, quando eu percebo que o outro não é um adversário, né? O outro é um parceiro para ajudar a resolver as questões e a restabelecer a comunicação ajuda isso, a gente consegue tirar valor daquele encontro de uma maneira muito especial. Então, se a negociação está travada, se o diálogo está difícil, né? Se você não consegue andar lá com o inventário, se você não consegue conversar lá com a sua esposa, com o seu pai, se lá na família, lá na hora de fazer a sucessão familiar, o planejamento de divisões de bens está difícil e que tu vê que pode correr o risco de vocês mais se afastarem, mais se prejudicarem, mais criarem reveses ao invés de criar soluções e se fortalecerem enquanto família, aí tem o lugar para o mediador, né? Então precisa de ajuda sim, às vezes a gente não consegue. Então assim, alguém que vai ajudar a fazer a gestão das emoções, alguém que vai te ouvir de forma particular, alguém que vai ajudar a alinhar expectativas, criar alternativas, quando às vezes, né, travou a negociação, né, não está andando e alguém vem e consegue de novo dar uma olhada na questão e ajudar a coisa a se movimentar de novo, esse é o papel do mediador. Então busquem sim, existe esse profissional. Aqui em Juiz existe o trabalho do Sejusc nos fóruns, né? Então você pode ir lá, por meio judicial ou pré-judicial, buscar a solução dos conflitos. Existem mediadores extrajudiciais, como a gente também, né? Então é necessário sim, o trabalho do mediador é um trabalho fundamental e tão pouco conhecido. As pessoas esperam às vezes o problema acontecer, a coisa está à flor da pele para buscar recursos, mas é necessário buscar antes isso, Claro. evitar que o conflito seja, né, latente. E quando ele está latente, talvez a ajuda de um profissional seja bem importante. E nesse sentido, algumas dicas para realizar conversas corajosas, para a gente deixar para os nossos ouvintes. A primeira que a gente sempre percebe é que, primeiro, a gente tem que ser aliados, né? Então não é um contra o outro, é os dois contra o problema, se aliar, né? Então separar a pessoa do problema. A gente tem que ser duro com o problema, mas não duro com a pessoa. Tá? A gente tem que se unir como casal para resolver o problema e não se afastar. Porque senão a gente se perde e ainda o problema não é resolvido. Então, primeiro é ver o cônjuge como um aliado, né? Então, se a pessoa traz um assunto, que eu já não venha tomar isso como uma ofensa, mas ela está querendo melhorar nosso relacionamento, ela está querendo me ajudar a melhorar, ela está querendo me ajudar a ser um marido melhor, uma esposa melhor. Então, ver isso como um aliado, se unir. E separar, a segunda coisa, separar a pessoa do problema. Vamos ser duro com esse problema, vamos enfrentar o problema, vamos tentar resolver, vamos usar todas as forças e recursos que a gente tem para resolver o problema. Mas não misturar a pessoa com o problema, né? É muito comum a gente perceber que as pessoas começam a misturar o problema com a pessoa. A rotular, Né? o outro, A né? rotular o outro, né? Mas tu é isso, mas tu é aquilo, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa separação para que a gente consiga ter uma boa gestão. Porque se eu estou sendo acusado, criticado, julgado, né, exposto o tempo todo, né, eu me afasto daquilo e eu não vou conseguir. Mas se eu consigo perceber que aquilo é uma boa intenção de a gente melhorar nosso relacionamento, se eu consigo separar que a pessoa está falando do problema e não de mim, né,
Por exemplo, uma coisa muito comum que a gente tem com os filhos, com o marido, né? A gente age às vezes de maneira agressiva. Eu sou mais de falar alto, alguma coisa. Então, assim, o Cid não é agressivo, né? Mas aquele comportamento foi agressivo do Cid. Então, tu joga pro contexto, né? Ó, nessa atitude aqui foi agressivo, cuidado. Não faz o Cid ser agressivo sempre. O Cid é agressivo. Não, naquele contexto... A Maíra é chata. Mas quando que a Maíra é chata? Quando ela não me deixa assistir o futebol. Nesse contexto ela é chata. Mas e no resto? Não, no resto ela não é chata. Entende? A Maíra não é chata. Então, às vezes, a gente mistura as coisas e a gente rotula as pessoas e aí a gente não consegue resolver o problema, porque a gente está misturando a pessoa com o problema. Então, separar a pessoa, né, do problema é fundamental. E se unir os dois para resolver o problema e não se separar. Porque tem os dois lados, os dois têm culpa, os dois têm responsabilidade, os dois querem melhorar, então se une para isso e não se afastem, né? Essa é uma outra dica bem importante, né? Uma terceira dica é: tenta identificar qual é a necessidade, qual é o interesse da pessoa, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que já sabe, mas não é. A gente usa na mediação uma história do limão, né? Duas pessoas lá estão lá brigando, se matam, se acusam, brigam pro limão lá. Aí chega alguém e diz, separa as duas pessoas, né? E elas lá começam, né, de novo brigar, e ele separa, daí ele conversa com uma, conversa com outra, daí conversa com uma, e ela diz, não, eu quero limão para pegar a casquinha e jogar em cima do meu mousse de maracujá, né? E a outra queria o limão para fazer uma limonada. Se elas tivessem falado qual era o real interesse, as duas teriam saído satisfeitas, plenas, né? E não estariam brigando pelo limão, se ofendendo, se magoando. E tem muitas coisas, Diogo, né, Maíra? A gente percebe muito que os interesses, às vezes, quando são identificados, a gente consegue soluções e os dois podem sair felizes e satisfeitos da resolução do conflito, sem ninguém ter que ceder, sem ninguém ter que ser forçado a abrir mão de alguma coisa, porque a gente identificando os interesses, a gente pode satisfazer a necessidade das pessoas. Então, foca nos interesses. Qual é o teu interesse, né? Qual é a tua necessidade? Essa é uma pergunta fundamental, porque às vezes a gente vai perceber que as necessidades podem ser atendidas sem aquela briga e sem aquela discussão, né? Então, identifica interesses e necessidades é o terceiro ponto bem importante aí que pode ajudar. Outra questão, a Maíra comentou bastante, a questão do tempo. Prepara um tempo de qualidade para conversar, né? Não sai querendo falar, não deixa a coisa estar explodindo, tu já não aguenta mais, daí quando tu vai falar, tu já fala carregado de emoção, traz aquele conflito de uma forma que não foi preparada antes. Então conversa antes da coisa piorar, antes da coisa chegar num ponto extremo, né? Pequenas conversas, né, vão gerar soluções. Às vezes não é uma conversa grande, agora vamos tirar aquele tempo de qualidade, mas às vezes vai conversando, coloca os limites, olha, isso que você fez não foi legal, né? Isso que tá acontecendo não tá legal. São pequenas frases que vão colocando as coisas no lugar. E daí com um momento, então vamos combinar para fazer diferente da próxima? Pronto, não precisa criar. Às vezes tu vai se esgotando por um comportamento que se repete ao longo do tempo. Quando você vai falar... Bola de neve, né? Sim. E não são as grandes coisas que destroem o casamento, mas são os pequenos problemas que vão se acumulando. Quando tem uma discussão, a pessoa puxa lá mas lembra aquele dia e aquele outro dia, por que não falou lá no primeiro, os outros nem tinham acontecido, né? É isso aí. Aí vira um extrato gigante, né? Exatamente. E sabe, eu já vi, né, já conheço casais que às vezes passam 50 anos casados, né? E que pequenas coisas não foram resolvidas. E quando aparece uma agora, então se traz todo aquele histórico. Vai puxando, né? E vai vindo coisas. E aí tu se pergunta, mas vai se resolver como isso aqui? Porque não é uma coisinha, né? Então, se a gente consegue resolver as pequenas coisas no dia a dia, e à medida em que a gente vai conseguindo e que a gente vai aprendendo a dialogar com respeito, com empatia, com compaixão, de olhar pro Cid, não tá num bom dia, né? Ou a Maíra tá chateada, tá nervosa, ou tá ansiosa. Qual é a necessidade que tá por trás desse comportamento, né? E a gente vai conseguindo olhar, compreender, e a gente vai conseguindo fazer pedidos de uma forma que é natural. Fiquei pensando hoje, Cid, quando é que nós tivemos que ter uma conversa assim demorada? Faz tempo, né? Isso é muito bom. E a comunicação não violenta nos ensina e está nos ensinando a resolver as coisas de forma natural, né?
a partir de olhar para a situação, o que aconteceu nessa situação, como que eu me senti, o que a gente vai fazer com isso? E aí um pedido claro, um pedido específico, um combinado. E as coisas vão se ajustando de uma forma que não preciso chegar ao ponto de estar explodindo com o outro. E aí agora sim nós temos que sentar e ter uma conversa dificílima pra caramba, né? E às vezes o outro não tá nem percebendo que aquela atitude, com aquilo tá incomodando a outra pessoa, né? Então é importante, ó, isso que me incomoda, não queria que acontecesse de novo, ou por que tu fez isso, não consegui entender qual foi a tua intenção, vamos conversar sobre isso. Tu já acaba eliminando um problemão que pode acontecer lá na frente por estar guardando isso, né? Exato. E uma última dica, né, dentro dessa questão do tempo ainda, né, Diogo, é a questão que tem conflitos que são mais simples, que são mais fáceis de resolver, que tem a ver com desejos individuais, com negociação de um almoço, um lugar, ou ir visitar a família ou não ir, e tem conflitos que são mais complexos e que levam tempo, né? Que levam tempo, hábitos, vícios, comportamentos, né? Que levam tempo e que a gente também precisa dar o tempo. Sempre de novo conversar sobre eles, sempre de novo fazer combinados, avaliar como é que tá, refazer as estratégias se não está dando certo, mas não abandonar de solucionar eles ao longo do tempo. Né? Tem conflitos que vão levar 5, vão levar 10, tem situações que vão gerar conflito que levam às vezes 15, 20 anos para ser resolvido, né? E precisa desse tempo para ser resolvido porque são coisas muito profundas, não tem a ver com eu quero ou não quero, agora eu não vou fazer mais, mas eu estou fazendo de novo amanhã. Sim. Se eu faço uma promessa dessas, eu estou fazendo uma promessa que eu estou me iludindo comigo mesmo. Então tem conflitos, né, mais complexos que levam o seu determinado tempo. O que nós não podemos fazer é se acomodar e desistir da pessoa e desistir da solução. Caiu, voltou a fazer, vamos combinar de novo, vamos fazer uma nova meta, vamos reavaliar essa estratégia, vamos tentar uma outra alternativa, mas não desiste, para que a qualidade da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa família não perca. A gente tem uma vida linda e é possível ter conversas corajosas, e é possível sim conversar e ter uma resolução de conflitos não violentas. Isso eu queria dizer, é possível sim a gente ir se aperfeiçoando como casal, melhorar a nossa relação a cada dia. Sim, isso é possível. Não se acomode, não deixe de buscar ajuda, não deixe de criar alternativas, não desista, não conviva com os seus problemas, porque isso vai gerar outros problemas para você. Então, eu queria deixar esses recados, e essas dicas são bem práticas, né? Claro. Então, separa as pessoas dos problemas, tenha o seu cônjuge como um aliado e não como um inimigo, né? Cuida do tempo e do espaço, identifica as necessidades e perceba também que tem algumas coisas que têm que ser amadurecidas e que levam tempo. 5 dicas que eu acho que vai ajudar todo mundo e cada um dentro das suas condições e realidades vai conseguir aplicar ela. Não é uma receita mágica, mas são orientações muito significativas para ajudar a gente nas nossas conversas corajosas e na gestão dos nossos conflitos. Com certeza, essa questão de entender o tempo do outro, acho que é fundamental isso, né? Porque se é uma mudança de comportamento, às vezes tu não vai mudar amanhã. Tu vai levar um tempo, mas tem que iniciar, tem que dar o primeiro passo. E aquela pessoa que está se sentindo incomodada com aquele comportamento, eu acho que é a maior aliada para ajudar o outro a conseguir evoluir naquilo e superar aquilo que às vezes é um trauma que vem da infância, dos pais, dos avós, enfim, sei lá, de onde que ele traz aquele trauma. Então acho que é bacana e eu acho que o mais legal de tudo é quando consegue superar, né? Aí olhar para trás e ver assim, tu tava do meu lado, tu me ajudou e eu consegui por estar junto contigo. Acho que isso é o mais gratificante, né? E isso aumenta a intimidade do casal, isso aumenta a confiança do casal, isso traz maturidade para o relacionamento. E é isso que a gente busca. Claro. Né? A gente não busca pessoas perfeitas, a gente não busca um casamento sem conflitos, a gente não busca um mundo de rosas, maravilhas, né? Mas a gente busca um mundo onde a gente consegue resolver as questões boas e difíceis que vão se abatendo sobre a nossa vida. E isso é o desafio, né? Essa é a maior conquista. E isso é maturidade conjugal. Então, isso é possível sim. Né? Então eu queria deixar essa palavra, é possível sim, a gente tem experimentado isso, né? A gente também tem nossos desafios, a gente também tem as nossas dificuldades, a gente ensina, mas tem momentos que nós também metemos os pés pelas mãos, né? E a gente precisa rever de novo, reaprender de novo, vamos começar de novo porque não deu certo, né? A gente também é assim, a gente não quer ensinar uma coisa que a gente não vive, a gente também tem nossas dificuldades, e acho que todo mundo vai ter, né? Esse que é o desafio de ter conversas corajosas. Claro. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre como faz para participar desse evento de vocês, de quarta da semana que vem, do dia 29, e um pouquinho sobre a empresa que vocês estão constituindo, que acho que é bem bacana falar um pouquinho sobre isso, as redes sociais, como é que faz para acessar, enfim. Você que está assistindo e está achando a conversa muito bacana, muito legal, você não pode
perderam esse evento que vai acontecer no dia 29. A gente já vai dar todos os detalhes, como é que faz para acompanhar, como é que faz para participar desse evento. Só queria dar para vocês mais alguns recadinhos bacanas aqui de apoiadores do nosso podcast. O CTK Ijuí, o maior e melhor clube de tiro da região, agora com a Arena Airsoft. O CTK tá com uma promoção bem bacana ali. Você que não tem ainda o seu CR, que é o seu certificado de registro, você pode adquirir a partir de R$ 1.500, com todas as taxas inclusas. Teste psicológico, enfim, todas as taxas já inclusas e associação do clube por 12 meses. Tudo isso por R$ 1.500. Entre em contato com o CTK Ijuí, e lá você vai ter todas as informações dessa promoção imperdível. Pode buscar no mercado que não vai ter uma promoção como essa a um preço tão acessível. Associação de 12 meses mais CR na mão por R$ 1.500. Caso tenha algum problema no seu CR, ele não saia, o CTK devolve para você o dinheiro que foi investido para aquisição do seu CR. Também está junto conosco o Senac Ijuí. O Senac Ijuí, você sabe que é uma instituição que oferece cursos nas mais diferentes áreas, né? Área de saúde, tecnologia da informação, moda, gestão, comércio, artes, enfim. É o seu aliado para quem quer dar um up na carreira, para quem quer se qualificar um pouco mais. Vá no Senac, busque um dos cursos do Senac, né? Lá você vai conseguir ter um suporte de qualidade, além de diversas formas de pagamento para sua qualificação. Informações através do 991663422. Né? Lá você vai poder, inclusive, aprofundar os seus conhecimentos em relação a idiomas, né, com cursos que vão do básico até o avançado. O Senac é a força do sistema FEComércio ao seu lado. E com muito prazer eu quero anunciar 3 novos apoiadores aqui no podcast. O primeiro deles é Estruturar Engenharia Elétrica, a maior loja de materiais elétricos da região. Estruturar, você pode acessar a rede social da Estruturar, @Estruturar Engenharia Ijuí, e você vai encontrar ali uma empresa completa. Salva esse WhatsApp aqui, 3332-5594. Nesse WhatsApp você pode buscar informações, buscar indicação de profissionais para fazer serviços elétricos, saber preço de algum produto, tirar todas as suas dúvidas na Estruturar Engenharia Elétrica, a mais completa empresa de engenharia elétrica e de materiais elétricos da região. São 15 anos de sucesso e de credibilidade na Estruturar Engenharia Elétrica. Empresa aqui de Juí, que agora é parceira do nosso podcast. Também está junto conosco a Taba Imóveis, né? A sua imobiliária desde 1976. Tradição, credibilidade para locação, venda ou para você poder comprar o seu imóvel. A Taba Imóveis é a imobiliária que desde 1976 é referência aqui em Ijuí e em toda a região. Você que está interessado em saber quais são os melhores investimentos no setor imobiliário ou está interessado em comprar ou vender algum imóvel, você pode procurar o consultor, o corretor de imóveis, especialista em imóveis, Guilherme Barroso, lá na Taba Imóveis ou através do Instagram, @Guilherme Barroso, né? O Guilherme que é o proprietário do portal Ijuí_RS, que também é nosso parceiro aqui do podcast. Te agradece, Guilherme, pela parceria. E uma outra empresa que está junto conosco entrevistamos ela aqui há 2 semanas atrás, a Carolina Padilha Nutrição Esportiva. Então, a Carolina tem 19 anos de experiência na área de nutrição esportiva, mais de 1.000 clientes satisfeitos. Acessando as redes sociais dela, você vai conseguir o e-book que ela fez em relação à nutrição, e tem uma coisa muito bacana. Para você atingir seus resultados no esporte, seja você iniciante ou profissional, ela está realizando um workshop de nutrição, né, para que você possa transformar os seus resultados. Né? Você vai descobrir nesse workshop o poder da nutrição para a alta performance. Né? Você vai ter mais energia, mais fôlego, mais resistência. Se inscreva agora mesmo. Acesse as redes sociais, @Carol Padilha Nutri. Lá você vai ter acesso ao e-book que ela fez sobre nutrição e você também vai ter todas as informações sobre esse workshop que acontecem agora no mês de junho. Você pode fazer sua inscrição e você pode
encontrar ali muito conteúdo sobre nutrição, sobre alta performance, numa profissional que tem uma experiência de 19 anos e muito sucesso, mais de 1.000 clientes satisfeitos. @Carol Padilha Nutri é o lugar ideal para buscar essas informações que você precisa sobre nutrição esportiva e sobre alta performance. Voltando aqui então, quem nos assistiu até agora e quem sentiu no coração a vontade de participar, de entender um pouco mais sobre o tema, de poder despertar essa vontade de ter essas conversas corajosas, como é que faz para participar desse evento que acontece na quarta-feira, dia 29 de maio? Diogo, quem quiser participar ainda dá tempo. Nós já estamos com um número bem significativo de casais inscritos, mas pode contatar diretamente conosco, comigo ou com o Cid. Não sei se eu posso deixar o contato Claro, agora deve. já. Tá. Então pode Deve. contatar comigo pelo 99103-3270 e pode fazer a sua reserva. Ou com o Cid, pode falar, Cid, teu número, que eu nunca sei. 99100-3603. 99100-3603. Isso, pode fazer a reserva com a gente. O jantar, ele é de lançamento com a palestra Conversas Corajosas. O bacana é que é o jantar palestra, né? É um evento completo. Um evento completo. Quem conhece o Jardim Europa sabe do espaço gostoso, aconchegante, Muito da acolhedor. comida gostosa, né? A gente vai ter um cardápio italiano preparado com carinho. Então, a data também é próxima ao Dia dos Namorados. Já é uma oportunidade para os casais tirarem um tempinho de qualidade, investir no seu relacionamento. E a partir da palestra, vai levar uma pincelada de qual é a proposta do workshop para casais que nós vamos fazer no dia 6 de julho. Então, é uma oportunidade bem bacana para ter um tempo de qualidade, para ter boas conversas com outros casais também, né? E ainda tem vagas, né? Quanto à empresa, Diogo, então nós estamos lançando a Conecta Gestão de Relacionamentos, que é o nome da empresa, e nós oferecemos um leque de serviços que tem o mesmo foco, que tem a mesma espinha dorsal, né? Com o propósito de fortalecer os vínculos, de fortalecer os relacionamentos, né? De trabalhar a prevenção e também a gestão do conflito. E aí, para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente usa das metodologias da justiça restaurativa, usamos da constelação sistêmica familiar, usamos da mediação de conflitos propriamente ditas, né? As palestras, esses workshops de capacitação. E então, essa proposta, ela vem num primeiro momento para casais, né? Que é por onde nós estamos lançando o trabalho. Num segundo momento para pais e também para as empresas. Porque nós já temos atendido muitos casos daquelas situações que são recorrentes de conflitos entre colegas de trabalho e que muitas vezes as coisas são complexas de se resolver, né? Então, especialmente nas empresas, através dos círculos de justiça restaurativa, nós conseguimos trabalhar a questão do lugar de fala, de escuta, de construir e alinhar propósitos de equipe, né? Também com as ferramentas da mediação. Então, a nossa proposta, ela é ampla, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, ela tem o mesmo objetivo, que é trabalhar e fortalecer os relacionamentos. Porque eu não tenho como... Eu sou a Maíra e eu vou lá para o meu trabalho, então eu vou lá no meu trabalho ser uma outra pessoa e deixar todas as situações que eu vivi em casa, que eu vivi na rua. Não existe, né? Eu sempre vou levar para onde eu for, claro, como eu estou, né? E então nós precisamos trabalhar a pessoa, nós precisamos investir nas pessoas, nós precisamos investir nos relacionamentos, né? Porque se lá na empresa tem um colaborador que está dando problema rotineiramente, opa, né? O que está acontecendo? Às vezes é uma situação com o colaborador em si, às vezes é uma questão sistêmica, cultural do negócio, mas às vezes é porque a pessoa está passando um momento difícil, né? Então, o propósito, ele é fortalecer os relacionamentos, né? Casais fortalecidos vão educar filhos de uma forma mais assertiva, né? Casais que estão mais ajustados, mais alinhados, vão viver melhor, né? As suas famílias, aqueles que estão no entorno, vão ser alcançados, né? Vão ser abençoados, né? Então, o propósito da nossa empresa é esse, né? É trabalhar as pessoas. Pode me complementar, Não, Cid. eu ia dizer,
eu trabalho na segurança pública, né, Diogo? E a segurança pública, para mim, ela tem 3 grandes áreas, né? Tem uma especialização em segurança pública e direitos humanos e eu consegui sistematizar dessa forma. Tem a área da ostensividade, que é a questão da polícia, da investigação, Claro. do sistema de justiça, do sistema penal, né? A questão ostensiva da segurança pública. Nós temos a ação, né, social da segurança pública, que é gerar trabalho, oportunidades, cultura, lazer, ruas iluminadas, habitação, toda essa questão da segurança pública social. E nós temos uma grande área da segurança pública, que é a dimensão cultural da segurança pública. E essa a gente trabalha tão pouco, né? E a questão cultural da segurança pública é de contribuir para construir uma sociedade menos violenta, uma sociedade mais segura, uma sociedade mais pacífica. E isso passa por uma boa gestão de conflitos. Então, contribuir para criar uma cultura de paz, uma cultura da não violência na nossa sociedade é algo fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. Então, quando a Conecta ela vai trabalhar nos relacionamentos, ela quer contribuir e ser um instrumento também. O nosso propósito enquanto instituição é contribuir para construir uma cultura de paz, uma resolução consensual dos conflitos, né? Contribuindo então para qualificar os relacionamentos da nossa sociedade, a começar no Claro. casal, que é o núcleo de toda a sociedade. Eu estava olhando o site de vocês, tem algumas frases que me chamaram a atenção, né? É uma empresa que foi criada no conceito de empreendedorismo social, né? E que tem como atividade principal, né, usar mecanismos do mercado para, por meio da sua atividade principal, buscar soluções para problemas sociais, né? Então é mais ou menos o que tu acabou de falar, né? É tentar mudar um pouco as pessoas, trabalhar comportamentos, apaziguar um pouco mais e ensinar, preparar um pouco mais as pessoas para essas conversas corajosas que podem ser na família, entre casal, entre pai e filho, ou nas empresas, para que a gente consiga aí ter uma relação mais bacana, mais legal e mais próspera. É mais ou menos por aí o caminho, né? Por aí. Por aí. Sabe, Diogo, a gente acabou não falando no início, né? Trabalhei como assistente social há alguns anos. E quando a gente trabalha com as famílias e a gente vai se deparar lá com a necessidade mais íntima e muitas vezes mais cruel, né? E sempre de novo vem as questões de conflitos nos relacionamentos, né? E a gente vê o quanto a família é fortalecida, o quanto indivíduos fortalecidos, sabendo do seu lugar, sabendo da sua importância, sabendo do seu papel, o quanto faz diferença, né? Então, essa nossa proposta de trabalho, ela é uma soma das nossas experiências da caminhada, né? O Cid no pastorado, eu no serviço social, na segurança pública, enquanto educadora social e de tantas outras experiências que a gente já teve, né? Ao longo da caminhada. E a gente acredita realmente que é por aí o caminho. Que se a gente não trabalhar numa nova cultura, se a gente não trabalhar numa cultura de pacificação, de diálogo, de respeito, a tendência é ficar mais difícil, Claro. né? E a gente percebe, assim, que precioso é quando nós conseguimos educar nós temos 2 filhos, né? O Esteve e a Cauana. E é tão especial quando a gente consegue aplicar ferramentas com eles no dia a dia. E o mais especial é ver os nossos filhos sabendo e conseguindo conduzir diálogos que são difíceis, por exemplo, na escola, numa situação de briga entre um colega, ou numa situação em que eles perceberam que alguém foi injustiçado e aquilo afetou eles, né? Não tem algo mais especial do que ver os nossos filhos aprendendo a fazer uma boa gestão das emoções deles e conseguindo trabalhar isso no meio em que eles estão, né? Claro. Então, vale a pena investir. Vale muito a pena. É aquela coisa, né? Na minha família nunca teve diálogo, na minha família nunca teve isso, até chegar a mim. Eu posso mudar isso daqui pra Exato. frente. E é Exato. com a minha esposa e os meus filhos vão casar com outras pessoas e vão levar aquilo que eles estão vendo a gente praticar dentro de casa. Da mesma forma que a gente vai fazer o que a gente pratica em casa na empresa. Isso. Né? E eu acho que o bacana, bem no início, o Cid falou um pouquinho sobre isso, de também atuar no mercado corporativo nessas questões de conflitos, porque às vezes a pessoa lá, aquele funcionário rebelde, aquele funcionário às vezes que tem um conflito com o seu gestor ou entre um colega e outro, isso pode começar em casa, porque ele viu o pai e a mãe assim, porque ele também levou isso pro casamento dele, e porque ele a vida toda fica levando essa questão de que as coisas se resolvem, como diz lá na fronteira, a ponta de faca, e eu tenho razão ou não tenho, enfim. E acho que o mundo pode ser muito melhor
e eu acho que você vem a contribuir, a empresa, a Conecta vem a contribuir com isso, com o diálogo, com a conciliação e com as pessoas focando no problema e não na pessoalização das coisas, como o Cid falou antes. Eu acho que as dicas que vocês deram aqui hoje foram de grande valia para todos que estão nos assistindo, e acho que o evento de vocês é um pontapé numa história bacana de uma empresa aí que veio para ficar e com certeza vai crescer cada vez mais. Dar os parabéns para vocês pela iniciativa e uma honra poder receber vocês aqui para poder conversar um pouquinho, tanto sobre a Conecta, como para este evento que vai acontecer agora, dia 29. Nossa, Perfeito. obrigada a nós, né, Diogo? Uma honra estar aqui, poder compartilhar das coisas que fazem impulsar o coração, das coisas que a gente acredita, né? E agora nesse novo propósito de trabalho, né? Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Estará sempre aberta, as portas sempre abertas aí para vocês. E a gente talvez pode fazer outro podcast também. Né? Claro. Tem muita conversa sobre questão de conflitos dentro Vamos da equipe falar, de empresas e outros assuntos aí que a gente pode trabalhar junto. A gente está à disposição também, Não somos vai parceiros faltar de vocês. assunto, né? Deixa ali. Isso aí, mas a gente agradece mesmo, e a você que nos assistiu até agora, a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais, tanto da Conecta quanto do Cid e da Maíra, para vocês poderem entrar em contato, conversar com eles, buscar mais informações, enfim. Acho que é um momento bacana e legal para quem busca ter essas conversas corajosas ou melhorar como casal, como ser humano, participar desse evento e buscar essas mentorias, esse trabalho que é muito bacana, tá bom? Obrigado pela audiência de todos vocês, a gente agradece a todos os apoiadores. Não se esqueça de, se você que está nos assistindo aqui no YouTube, clica aqui, se inscreva no canal da G-Shop TV, que você vai receber em primeira mão as próximas entrevistas, os próximos programas, enfim, aqui do canal. Estamos à disposição aí para sugestão de entrevista também, entre em contato nas nossas redes sociais. E obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, a gente agradece. E até semana que vem com mais uma entrevista, com mais um papo bacana aqui no nosso Papo É. Um abraço, até mais. O nosso programa é patrocinado por Uma produção Ijuí Shop TV.